Saudações a todos, vamos iniciar nosso curso de Física Fundamental 2 e iniciar nossa disciplina intitulada Física Fundamental 2, tratando primeiramente do capítulo intitulado Termodinâmica Básica. Então, estaremos dedicando a especial atenção a este grande tema da física clássica, denominado termodinâmica básica. Esta disciplina, este curso de Física Fundamental, parte 2, é ministrado no âmbito das atividades de ensino promovidas e realizadas pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, campus de Santarém. E esta disciplina é ministrada por mim, professor Damião Pedro Meira Filho, servidor público federal, concursado e lotado aqui exatamente no Instituto Federal do Pará, campus de Santarém. Muito bem, esta disciplina está sendo ministrada por meio de transmissão online, transmissão e gravação e transmissão online, e será oportunamente disponibilizada, gravada e exibida na plataforma do YouTube, no canal intitulado Professor Damião Meira, Instituto Federal do Pará, campus de Santarém. Pois bem, vamos inicialmente apresentar as referências. Em outras palavras, quais são os livros técnico-científicos utilizados para a elaboração das minhas notas de aula, notas essas que fundamentarão o nosso curso de Física Fundamental 2, mais especificamente tratando do grande tema de termodinâmica básica. Então, entre os diversos livros que são por mim consultados para a elaboração destas aulas, eu gostaria de citar o livro intitulado Curso de Física Básica, volume 2, de autoria do professor Hersch Moisés Nussensweig, professor titular, professor emérito, aposentado da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Este livro, Curso de Física Básica, volume 2, pertence a uma coleção que é composta por 4 volumes, volume 1, 2, 3 e 4, e o volume 2 trata então de mecânica de fluidos, trata de física de fenômenos ondulatórios e trata de termodinâmica, estudos sobre processos termodinâmicos no regime de equilíbrio térmico. Muito bem. Um outro livro consultado, um outro excelente livro, é um livro intitulado Termodinâmica, de autoria do professor do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, professor Mário José de Oliveira. Também cito o livro intitulado Thermodynamics and Statistical Mechanics, de autoria do saudoso professor Greiner, professor da Universidade de Frankfurt, na Alemanha, com cooperação do professor Neise e do professor Stocker. Um outro livro também utilizado é de autoria do ilustríssimo e eminente professor Silvio Salinas, professor do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, livro esse intitulado Introdução à Física Estatística. Ainda um outro livro, também de um ilustre professor, o professor Adir Luiz, o livro intitulado Física, volume 2. Outro livro, o livro intitulado Física, volume 2, de autoria de Young, Friedman, Sears and Zemansky. É um livro editado nos Estados Unidos da América e traduzido para a língua portuguesa, também bastante utilizado nas engenharias aqui no nosso país. E
Um outro livro que deve ser aqui destacado é o livro de autoria do nobre, ilustríssimo e eminente e grande professor e grande cientista, professor José Maria Filardo Bassalo, emérito, professor titular, atualmente aposentado e desenvolve suas pesquisas como escritor, como cientista, como pesquisador, como intelectual das áreas de ciências, e o professor José Maria Filardo Bassalo, em cooperação com um ilustríssimo professor titular do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, o professor Mauro Sérgio Dorsa Catani, e em cooperação com o ilustríssimo professor Antônio Boulhosa Nassar, hoje professor de uma prestigiada universidade nos Estados Unidos. Então, esses 3 autores elaboraram, anos atrás, um excelentíssimo livro intitulado Aspectos Contemporâneos da Física, e neste livro é tratado o tema sobre termodinâmica, sobre física e estatística, sobre mecânica e estatística clássica, sobre termodinâmica e sobre a abordagem da termodinâmica fazendo uso do formalismo matemático das formas diferenciais, ou seja, um livro realmente magnífico, e que todos nós, matemáticos, químicos, físicos, engenheiros, biólogos, devemos certamente adquirir para ler e para estudar e para consultar sempre que necessário. Então, vários livros foram e são utilizados por mim eu os consulto e os estudo detalhadamente para então elaborar estas modestas notas de aula, de modo que me sinto confortavelmente seguro para escrever as notas de aula com bastante modéstia, porém com bastante segurança, uma vez que eu estou consultando livros de autoria de eminentes, ilustres e grandes autores, grandes professores, grandes cientistas. Então, nosso curso aqui, bastante introdutório, bastante básico, bastante inicial, tanto no âmbito dos conceitos, né? No âmbito conceitual, quanto no âmbito matemático. Nosso curso dedicar-se a tratar a termodinâmica e a termodinâmica básica em regime de equilíbrio térmico, uma vez que existe uma outra área da ciência, uma outra área da física que faz um estudo muito mais complexo, muito mais avançado, mais sofisticado, mais poderoso cientificamente, que é a análise da termodinâmica em regimes fora do equilíbrio térmico, portanto, uma termodinâmica muito mais complexa. E sobre esse assunto nós não trataremos aqui, vamos tratar sobre termodinâmica básica e termodinâmica básica em regime de equilíbrio térmico. Muito bem. Então, inicialmente, gostaria de apresentar alguns conceitos iniciais, introdutórios, fundamentais e básicos que certamente darão fundamento para a continuidade do curso de termodinâmica básica. Então, nós precisamos recordar, refletir sobre alguns conceitos, algumas ideias importantes e fazer conexões com outras áreas, com outros tópicos da ciência. Então, aqui, inicialmente, eu gostaria nosso curso pretende, inicialmente, fazer um breve comentário, uma breve conexão, uma análise envolvendo mecânica clássica e eletromagnetismo. E, então, nós gostaríamos de afirmar, inicialmente, que as equações apresentadas pela mecânica clássica, certo? Todo o conjunto, todo o acervo, por assim dizer, todo o formalismo matemático, o formalismo teórico conceitual apresentado pela mecânica clássica, seja ela a mecânica clássica do formalismo de Galileu Newton, ou mesmo a mecânica clássica no formalismo de Hamilton, ou mesmo a mecânica clássica no formalismo de Lagrange, qualquer que seja a mecânica clássica, nós sabemos que as equações, que as equações diferenciais, as equações integrais, as equações vetoriais, as equações tensoriais, apresentadas pela mecânica clássica em seus diversos formalismos, essas equações são invariantes
sob transformação de inversão temporal. Esta característica de invariância sob transformação de inversão temporal também é observada, é registrada no âmbito da teoria eletromagnética. No eletromagnetismo clássico, também é possível observar que o conjunto de equações que ali são apresentadas se comportam de tal modo que estas equações são invariantes sob transformação de inversão temporal. A transformação de inversão temporal está associada a fazer, do ponto de vista algébrico, a troca da variável tempo por uma variável menos tempo, o que indica, do ponto de vista conceitual, fazer uma inversão na evolução temporal, ou seja, se nós considerarmos uma equação da mecânica clássica, por exemplo, a segunda lei de Newton, se admitirmos a segunda lei de Newton, então nós observaremos que se nós considerarmos inicialmente a evolução do passado para o futuro, e nós substituirmos o T na expressão, nós temos a estrutura dada pela expressão. Muito bem. Se fizermos o inverso, ou seja, considerarmos a evolução do futuro para o passado e, portanto, substituirmos a variável tempo pela variável menos tempo, menos 1 multiplicado por tempo, então nós verificaremos que a equação, a segunda lei de Newton, ela permanecerá completamente preservada na sua estrutura. Então, se a estrutura, se a forma, se toda a estrutura da equação é preservada após a mudança de t para menos 1 multiplicado por t, então nós podemos certamente afirmar com tranquilidade de que esta tal equação, no caso em particular citada aqui, segunda lei de Newton, esta tal equação ela pode ser certamente considerada como uma equação invariante sob transformação de inversão temporal, pois nós estamos invertendo a evolução do parâmetro temporal de acordo com a relatividade de Galileu. Então, se nós fizermos trocarmos a variável tempo por menos 1 multiplicado por tempo, não haverá qualquer alteração com relação à equação da segunda lei de Newton, o que dá à segunda lei de Newton o status de uma equação invariante sob transformação de inversão temporal. Mais uma vez, ressalto aqui que trocar t por menos 1 multiplicado por t é equivalente a inverter o sentido da evolução do tempo. Se está do passado para o futuro, inverter-se-á do futuro para o passado. E isso, embora gere todo um desconforto do ponto de vista das observações realizadas no nosso universo observável, da dinâmica dos eventos e das transformações e dos processos, quer que sejam aqui, então, embora haja todo esse desconforto esse que será melhor enfatizado pela termodinâmica, matéria de estudo do nosso curso, mas, de todo modo, no âmbito da mecânica clássica e no âmbito do eletromagnetismo clássico, esta estranha, por assim dizer, inversão temporal, trocando a variável t pela variável menos t, gera, então, uma invariância sob transformação de inversão temporal para as referidas equações. De modo que as equações da mecânica clássica e as equações apresentadas pelo eletromagnetismo, elas não são, por assim dizer, capazes de detectar se a evolução do sistema está ocorrendo do passado para o futuro ou mesmo do futuro para o passado. Então, verificamos aí uma espécie de, por assim dizer, uma falha do ponto de vista da observação. Então, uma vez que as equações não são capazes de distinguir se o sistema está evoluindo do passado para o futuro ou o inverso, do futuro para o passado. Muito bem.
Então, no âmbito da mecânica clássica, nós temos, por exemplo, a interação gravitacional. A interação gravitacional é uma interação que é estudada pela mecânica clássica, obviamente estudada por uma teoria clássica de gravitação. Nós temos a primeira teoria clássica de gravitação conhecida, a teoria proposta por Galileu, Newton, Kepler, entre outros grandes cientistas. E a teoria de gravitação universal apresentada por Galileu, Newton, Kepler, entre outros, é uma teoria que se fundamenta na relatividade de Galileu e na mecânica clássica. Muito bem. Então, nós também, no início do século XX, entre 1905 e 1915 aproximadamente, a humanidade recebeu, né, a contribuição do saudoso e ilustre cientista, do grandíssimo cientista Albert Einstein. Então, o Einstein ele apresentou duas teorias, vale ressaltar aqui. Uma teoria denominada teoria da relatividade restrita de Einstein, ou teoria da relatividade especial de Einstein, e a teoria da relatividade geral de Einstein. Então, a teoria da relatividade geral de Einstein analisa muitos aspectos, muitos fatores do universo observável, em especial apresenta uma espécie de teoria de gravitação também. Uma teoria clássica de campos, né? Uma teoria fundamentada no formalismo da teoria clássica de campos, e então apresenta respostas ainda melhores do que a teoria de gravitação universal de Galileu, Newton, Kepler. A teoria da relatividade geral de Einstein apresenta resultados, respostas, elucida dúvidas, resolve questões sobre as quais a teoria de gravitação de Galileu, Newton, Kepler não havia dado respostas razoáveis, né? Ou então as respostas eram razoáveis, mas não eram suficientemente corretas em todos os níveis, em todos os âmbitos, em todos os regimes. De modo que a teoria da relatividade geral de Einstein consegue, inclusive, fazer correções da teoria de gravitação de Galileu, Newton, Kepler, e a teoria de relatividade especial de Einstein consegue, inclusive, no regime de baixas velocidades, quando as velocidades de uma determinada estrutura material dotada de massa é muito, muito, muito menor do que a velocidade de propagação de uma onda eletromagnética no vácuo. Então, quando considera-se um regime de baixíssima velocidade, dito nos grandes livros como regime não relativístico, então toda a teoria especial da relatividade e as transformações de Lorentz conseguem, por assim dizer, resgatar ou ou representar ou mesmo resgatar a teoria da relatividade de Galileu. Então, os resultados clássicos da teoria de gravitação de Galileu, Newton, Kepler são contemplados, preservados e certamente ampliados e melhor compreendidos na teoria da relatividade geral de Einstein. Então, muito bem. Então, a mecânica clássica é fundamento para o estudo da teoria de gravitação. E o que nós observamos ainda sobre a interação gravitacional e vale ressaltar isso agora, de que a interação gravitacional no contexto da teoria de gravitação de Galileu, Newton, Kepler é uma interação do tipo que promove a interação entre duas estruturas massivas. Então, se nós considerarmos uma estrutura massiva e uma outra estrutura massiva distante da primeira, então uma estrutura massiva, pelo fato de possuir essa propriedade denominada massa, essa estrutura atrai, a estrutura número 1 atrai a estrutura número 2 por meio de uma força, dita força gravitacional, e concomitantemente a estrutura massiva número 2 atrai a estrutura massiva número 1 também pela mesma interação denominada interação gravitacional, e nós podemos chamar assim de força gravitacional.
Então, isso significa, em outras palavras, que duas estruturas massivas, duas estruturas dotadas de massa, imersas em um espaço tridimensional. Essas estruturas, então, gerarão uma espécie de interação. Essa interação é dita gravitacional e essa interação ocorre, então, por meio de uma força chamada força gravitacional, de modo que a estrutura 1 atrai a estrutura 2 e a estrutura 2 atrai a estrutura 1, de forma concomitante e instantânea. É algo que, sobre a instantaneidade da ação das forças gravitacionais, isso inclusive é tema de preocupação, é tema de estudo, de análise, de reflexão no âmbito da teoria da relatividade especial de Einstein e especialmente no âmbito da teoria geral, da relatividade geral de Einstein. Muito bem. Agora, falando rapidamente, resumidamente, sobre a interação eletromagnética, no caso da interação eletromagnética, nós precisamos considerar uma estrutura, essa estrutura material, duas estruturas materiais dotadas de massa e de carga elétrica. Massa e carga elétrica são propriedades de uma determinada estrutura existente no universo observável. Então, a interação eletromagnética ocorre de modo que se nós temos, se supusermos duas estruturas materiais dotadas de massa e de carga elétrica localizadas em um espaço, por exemplo, um espaço euclidiano de 3 dimensões, nós então podemos entender que uma carga elétrica, ou seja, uma estrutura dotada da propriedade dita carga elétrica, interage com uma segunda estrutura material dotada de carga elétrica. Então, quando as cargas elétricas apresentam o mesmo sinal, como, por exemplo, carga elétrica positiva, as estruturas 1 e 2, ou A e B, sofrem, então, a estrutura 1 interage com a estrutura 2 e a estrutura 2 interage com a estrutura 1 concomitantemente, simultaneamente. Então, se as cargas elétricas são positivas, o eletromagnetismo clássico garante que a interação é do tipo repulsiva, de modo que surge uma força elétrica que tende a afastar as cargas elétricas, afastar as estruturas materiais dotadas de carga elétrica. Então, nós temos uma interação elétrica e essa interação elétrica ocorre por meio de uma força repulsiva. Mais ainda, uma outra configuração possível é quando as estruturas materiais ambas são dotadas de carga elétrica do tipo negativa. Quando a carga elétrica é do tipo negativa em ambas as estruturas materiais, então nós temos também uma força do tipo repulsiva. Então temos uma força elétrica de repulsão afastando as cargas. Então, resumidamente, se nós temos duas cargas positivas, a força entre elas é de repulsão. Se nós temos duas cargas elétricas negativas, a força entre elas é de repulsão. Se nós temos o último caso, a última configuração é tal que, se uma carga é positiva e outra carga é negativa, então a força elétrica é do tipo atrativa. Então, fazendo uma comparação com a interação gravitacional, no caso da interação gravitacional em particular, com base na teoria de gravitação de Galileu, Newton, Kepler, a força elétrica, a força gravitacional que surge entre as massas é uma força do tipo atrativa. Então, sempre a interação gravitacional é do tipo atrativa, necessariamente atrativa. Ao passo que, no caso da interação eletromagnética, existem duas situações possíveis: uma força repulsiva ou uma força atrativa. Força repulsiva ou força atrativa. Força atrativa quando as cargas elétricas 1 e 2 apresentam sinais contrários, uma é positiva e outra é negativa. No caso de cargas elétricas com o mesmo sinal, eu repito, então a força elétrica é do tipo repulsiva. Muito bem. E no caso da interação eletromagnética, o eletromagnetismo clássico é uma teoria que pode ser analisada com base na relatividade de Galileu e certamente pode e deve ser analisada pela relatividade especial de Einstein, certo? Então, tanto relatividade de Galileu é aplicado na teoria eletromagnética quanto é possível e é sempre recomendável estudar eletromagnetismo, né,
fazendo uso da relatividade especial de Einstein e do formalismo de teoria clássica de campos. Muito bem, então nós temos então como teorias intimamente associadas à interação eletromagnética, nós temos a mecânica clássica, que certamente é aplicada assim, no estudo do eletromagnetismo clássico. Nós temos a relatividade de Galileu, a relatividade especial de Einstein, nós temos o formalismo da teoria clássica de campos e, certamente, para estudar interação eletromagnética, a teoria que se dedica especialmente a isso é o eletromagnetismo clássico. Nós sabemos, vale ressaltar, que temos também um outro eletromagnetismo denominado eletromagnetismo quântico, chamado também de eletrodinâmica quântica, é uma associação de relatividade especial de Einstein com mecânica quântica e também teoria clássica de campos para gerar o que nós chamamos de eletrodinâmica quântica. Passando para a próxima página, eu gostaria aqui, muito modesta e resumidamente, apresentar os modelos atômicos. Então, inicialmente, nós vamos apenas citar os modelos atômicos. Aqui o primeiro modelo atômico conhecido pela ciência oficial é o modelo atômico apresentado pela escola, pelos intelectuais e sábios das escolas gregas. E aqui nós fazemos referência a dois grandes sábios intelectuais cientistas da época, e essa época remonta no mínimo aí a 2.500 anos atrás, quando Demócrito e Leucipo apresentaram um modelo atômico, inclusive o nome átomo, a propósito, vale dizer aqui que o termo átomo é um termo em grego, me parece significar exatamente isso, uma estrutura que é indivisível, e isso foi apresentado por Demócrito e Leucipo, e Demócrito, em cooperação com outros sábios e cientistas da época, contemporâneos a eles. Muito bem. Então, um outro modelo já bem recente, 180 anos atrás, me parece, não tenho certeza sobre as datas, mas estimativa aí de 180 anos atrás, o Dalton apresenta um modelo, em seguida o Thomson apresenta um modelo, e o modelo mais recente, final do século XIX, início do século XX, aí é o modelo do ilustre Rutherford. Então, o Rutherford apresenta um modelo atômico interessante, e esse modelo atômico apresenta um modelo atômico similar a um modelo planetário lá da teoria de gravitação de Galileu, Newton, Kepler, similar, apenas de forma similar, mas certamente guarda aí poucas semelhanças, porque até pelo fato de que o tema é outro. O Rutherford vai analisar a estrutura atômica, e a estrutura atômica está associado ao comportamento ou à escala microscópica do nosso universo observável, ao passo que a teoria de gravitação universal está preocupada com questões astrofísicas, cosmológicas, planetárias e portanto, está dedicado a cuidar de escalas realmente muito, infinitamente maiores em relação à do átomo. Então, o Rutherford apresenta um modelo atômico, resumidamente falando, composto por um núcleo, e esse núcleo trata-se de uma esfera imaginária. Essa esfera imaginária é composta por duas partículas elementares no âmbito da teoria do Rutherford, a saber, o próton e o nêutron. Então, são duas partículas no modelo de Rutherford, duas partículas consideradas como elementares. Então, próton e nêutron compondo o núcleo atômico. E no espaço tridimensional em torno do núcleo atômico, o Rutherford propõe a existência de estruturas de uma partícula também elementar, denominada elétron, e esses elétrons, esta nuvem de elétrons, por assim dizer, orbita, translada em torno do núcleo, gerando uma espécie de esfera imaginária em torno do núcleo atômico. Então, no modelo de Rutherford, as partículas elementares são, a saber, o próton, o nêutron, ambos compondo o núcleo atômico, e o elétron orbitando e transladando em torno do núcleo atômico. No modelo de Rutherford, o elétron possui carga elétrica negativa, de menos 1,6 10 elevado a menos 19 Coulomb, ao passo que o próton possui carga elétrica positiva de 1,6 10 elevado
elevado a menos 19 coulomb, ou seja, a carga elétrica do próton é igual menos a carga elétrica do elétron. E, portanto, o módulo da carga elétrica do próton é exatamente igual ao módulo da carga elétrica do elétron. A única diferença está no sinal. A carga do elétron é negativa, ao passo que a carga do próton é positiva. Por outro lado, o nêutron, por sua vez, o nêutron, como o próprio nome sugere, é nêutron do ponto de vista da propriedade elétrica, e a carga elétrica do nêutron é igual a zero. Muito bem, esse, em resumo, é o modelo de Rutherford. A questão é que o modelo de Rutherford apresenta algumas inconsistências quando analisadas sob o ponto de vista ou sob o formalismo do eletromagnetismo clássico. E o Bohr, um grande cientista, em cooperação com Sommerfeld, verificam que existia uma grave inconsistência no modelo de Rutherford e propuseram uma solução bem interessante, bem coerente, certo? E aqui sobre o modelo de Bohr e Sommerfeld nós não falaremos nesse momento, mas certamente trataremos oportunamente em outros cursos e minicursos oferecidos pelo Instituto Federal do Pará, campus de Santarém. Muito bem. Então, o Bohr e o Sommerfeld apresentam um modelo interessante, realmente muito mais sofisticado, e tenta fazer as devidas correções ao modelo de Rutherford. E, resumidamente, aqui apenas tangenciando aqui sobre o assunto do modelo de Rutherford e sua inconsistência, a inconsistência está associada e relacionada com o fato de que no eletromagnetismo clássico, uma estrutura material pontiforme dotada de carga elétrica, se ela estiver em repouso em relação ao sistema de coordenadas, em repouso em relação ao sistema de referência, ela gera em torno de si, no espaço tridimensional em torno da estrutura carregada, é gerado uma entidade física denominada campo elétrico. E o campo elétrico, então, depende única e exclusivamente do valor da carga elétrica e do sinal da carga elétrica geradora do campo. Então, nós temos aí um campo eletroestático, pelo fato de que a carga geradora do campo elétrico está em repouso, ou seja, a velocidade vetorial da carga elétrica geradora é igual ao vetor nulo, e o módulo da velocidade vetorial é igual a zero em relação a um determinado sistema de referência, de modo que é gerado um campo eletroestático, um campo elétrico que depende das coordenadas espaciais x, y e z, no caso das coordenadas cartesianas, e não depende da variável do parâmetro temporal lá estabelecido na relatividade de Galileu. Muito bem, ainda no eletromagnetismo clássico, o segundo caso importante é quando se supusermos e admitirmos que a carga elétrica, que a estrutura material pontiforme dotada de carga elétrica, se desloca no espaço tridimensional e ao longo do parâmetro temporal, durante a evolução temporal, se desloca com velocidade vetorial constante em módulo e constante em direção e sentido, configurando aí um movimento do tipo retilíneo e uniforme. E um movimento do tipo retilíneo e uniforme é um movimento que apresenta módulo da velocidade vetorial igual a uma constante numérica, e o vetor em si já é uma constante, pois trata-se de um vetor com direção constante, com sentido constante e com módulo constante, com intensidade constante. Então, nesse caso, a carga elétrica ela gera em torno de si um campo elétrico e também, concomitantemente, simultaneamente, gera em torno de si um campo magnético. Muito bem, o terceiro caso analisado pelo eletromagnetismo clássico é o caso no qual a carga elétrica apresenta uma derivada da velocidade vetorial em relação ao tempo igual diferente do vetor nulo. Portanto, o módulo do vetor aceleração é diferente de zero. Quando o módulo do vetor aceleração é diferente de zero e quando o vetor aceleração é diferente de zero vetor, e o que é o vetor aceleração? É o vetor derivada da velocidade vetorial em relação ao tempo.
Muito bem. Quando esse vetor aceleração é diferente do vetor nulo, então nós temos uma carga elétrica acelerada em relação a um determinado sistema de coordenadas. Acelerada em relação a um determinado sistema de referência. E surge, então, a emissão de ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas são formadas e são emitidas divergindo da carga elétrica, do ponto onde está a carga elétrica, e direcionando-se, ou seja, propagando-se para o infinito em relação à posição da carga elétrica. Então, nós temos aí, em outras palavras, a emissão de radiação eletromagnética. Então, toda carga elétrica acelerada, toda estrutura material dotada de carga elétrica e acelerada, ela então emite ondas eletromagnéticas, e essas ondas eletromagnéticas propagar-se-ão para o infinito, para regiões infinitamente distantes da carga elétrica geradora dessa radiação. Então, nesse contexto, se o elétron, se admitirmos no âmbito no contexto do modelo de Rutherford, o elétron está girando, que ele está transladando, que ele está orbitando em torno do núcleo, então necessariamente existe uma aceleração do tipo centrípeta, existe uma aceleração do tipo tangencial. Eventualmente, existe uma aceleração resultante aí, que é igual à soma vetorial da aceleração tangencial, mas a aceleração centrípeta, aceleração radial, por assim dizer, aceleração na direção do raio. Então, se existe uma aceleração, qualquer que seja a aceleração, então certamente haverá esse elétron, carga elétrica negativa, ele emitirá ondas eletromagnéticas que divergirão do elétron, propagar-se-ão para o infinito, para regiões, eu quero dizer, regiões tridimensionais do espaço do universo observável, infinitamente distantes, por assim dizer, infinitamente distantes da carga elétrica do elétron, de modo que o sistema composto por núcleo e por elétron, esse sistema perderá energia por meio da emissão de radiação eletromagnética, uma vez que no âmbito da teoria eletromagnética, o campo elétrico possui uma densidade volumétrica de energia intrinsecamente associada a ele. O campo magnético, por sua vez, também apresenta uma densidade volumétrica de energia intrinsecamente associada a ele. E o campo eletromagnético, certamente, obviamente, apresenta uma densidade volumétrica de energia intrinsecamente associada ao campo eletromagnético. Então, se ondas eletromagnéticas são emitidas a partir do elétron, isso significa que o sistema, que o elétron e que o sistema ligado, aí, o sistema ligado elétron, núcleo, elétron, esse sistema perderá energia. E se o elétron perde energia, então a sua órbita diminui de raio, e a tendência é que a órbita diminua de raio e colapse geometricamente, convergindo para o centro onde está localizado o núcleo. E isso geraria um colapso da estrutura atômica, gerando um colapso da estrutura atômica, um alto colapso da estrutura atômica, fazendo com que o elétron convirja para o núcleo e, portanto, o núcleo e elétron unam-se e gerem, então, uma estrutura muito densa e tudo mais, localizada em uma pequena e infinitesimal região do espaço tridimensional. Isso geraria, mais uma vez, eu repito, um colapso do átomo, um colapso das moléculas, um colapso das estruturas cristalinas, das estruturas moleculares, quaisquer que sejam as estruturas. Então não haveria equilíbrio, não haveria, em tese, equilíbrio, não haveria existência, por assim dizer, do universo observável, das estruturas existentes no nosso universo observável. De modo que existe sim uma incoerência, uma inconsistência muito grave no modelo de Rutherford, e o Bohr e o Sommerfeld apresentam uma boa proposta, uma boa e excelente proposta, sobre a qual nós não trataremos aqui. E aí eu cito aqui o Erwin Schrödinger. O Schrödinger é um grande matemático, um grande físico, um grande cientista, e um grande cientista, em cooperação com outros, certamente, consegue apresentar uma equação diferencial vetorial chamada equação de Schrödinger. Essa equação é capaz de apresentar soluções para o modelo atômico de
Rutherford Bohr Sommerfeld, soluções muito úteis com larga, ampla, total e plena aplicação em todas as áreas do saber, assim, todas as áreas tecnológicas, inclusive contribuindo expressiva e significativamente para o desenvolvimento tanto da matemática pura e aplicada quanto da física teórica, física experimental, física aplicada, engenharias em geral. Então, Schrödinger vai e apresenta uma equação cujo nome é Equação de Schrödinger em sua homenagem. Muito bem, então passando para a próxima página, eu gostaria aqui, muito modestamente, apenas de, modestamente e resumidamente, citar aqui os estados da matéria. Então, inicialmente, vamos destacar aqui sólido e, de acordo com os especialistas, não é? Existem várias áreas, diferentes áreas que estudam estruturas atômicas, estruturas moleculares, estruturas cristalinas, entre outras. Então, nós temos alguns tipos de sólidos, certo? Nós temos vários tipos de fluidos, a saber, o fluido complexo, o fluido líquido, o fluido vapor, o fluido gás, o fluido plasma e, me parece, mais recentemente, se eu não estou equivocado aqui, com relação a datas, em 1995, laboratórios prestigiados e modernos laboratórios nos Estados Unidos, em cooperação com outras grandes universidades, conseguiram reproduzir experimentalmente, laboratorialmente, o condensado, né, esse especial e estranho, por assim dizer, estado da matéria, denominado condensado de Bose-Einstein. Bose e Einstein, oportunamente, décadas atrás, apresentaram todo um modelo teórico, um modelo matemático sobre a existência desse tal especial estado da matéria e a comprovação experimental, por assim dizer, apresentada recentemente em 1995. Muito bem, existem outros estados da matéria? Certamente existem outros estados da matéria que aqui não foram citados. O estado de plasma já é um estado bastante estudado, né, em várias universidades, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, em outros países. E aqui me resumo eu me restringo a falar, apenas a citar os estados da matéria. Eu quase nada entendo sobre esses assuntos e, de todo modo, pretendo oportunamente consultar experientes professores e consultar livros importantes para melhor entender sobre quais são os estados da matéria, os diversos estados da matéria e suas características, tanto conceituais quanto matemáticas. Muito bem, então, muito rapidamente, eu gostaria, nós estamos no nosso curso, vale ressaltar aqui que nosso curso está dedicado a falar sobre termodinâmica, certo? O grande capítulo aqui é sobre termodinâmica. De todo modo, a termodinâmica está associada a outras áreas da ciência, a outras áreas da matemática, da física, da química. Então, vale aqui introdutoriamente fazer uma breve apresentação para tentar contextualizar nossos estudos sobre termodinâmica. Então, muito rapidamente, o eletromagnetismo hoje é dividido em eletromagnetismo clássico, eletromagnetismo quântico. O eletromagnetismo quântico nós conhecemos como eletrodinâmica quântica, uma espécie de associação de mecânica quântica com teoria especial da relatividade, mais teoria clássica de campos. E o eletromagnetismo, em cooperação com a mecânica quântica, em cooperação com a mecânica estatística quântica, estas três teorias que explicam em um nível mais aprofundado, um nível mais detalhado, um nível mais elevado, por assim dizer, todas, sem qualquer exceção, todas as ligações químicas estudadas no âmbito da química. Então, aqui nós vamos apresentar, muito resumidamente, aqui,
as forças intermoleculares, as forças que ocorrem entre uma molécula e outra molécula. Então, considere um conjunto, um agregado molecular. Nós temos as forças intermoleculares, são aquelas forças que surgem, né, que são geradas e que se apresentam como as interações entre uma molécula e outra molécula, uma próxima à outra. Então, existem aqui, nos livros de química, os livros de química citam 3 tipos de forças intermoleculares, a saber, a primeira força é denominada dipolo induzido. Essa é a primeira força intermolecular, a força entre uma molécula A e uma molécula B, próxima uma da outra. Nós temos como segunda força intermolecular a força dita dipolo permanente e dipolo permanente. Muito bem, a terceira força intermolecular é a força intitulada ligação de hidrogênio ou ainda ponte de hidrogênio. Muito bem, ainda nos livros de química nós podemos verificar e estudar sobre as forças intramoleculares. O nome é sugestivo, força intramolecular, a interação que ocorre dentro da molécula, no interior da molécula. Então, nós temos 3 ligações muito conhecidas e amplamente estudadas na química. A primeira, ligação iônica. A segunda, ligação covalente. E a ligação covalente certamente pode ser dividida, de acordo com os bons livros de química, pode ser dividida em ligação covalente simples, ligação covalente dupla, ligação covalente tripla, ligação covalente coordenada. Muito bem. E a próxima ligação é denominada ligação metálica. Então, mais uma vez, é importante ressaltar e deixar bastante claro, evidenciado, que a química enquanto ciência, a química e a biologia enquanto ciências são ciências centrais. Observem, são ciências centrais, são ciências fundamentais, são ciências essenciais para o desenvolvimento da ciência e para o desenvolvimento da tecnologia e, por consequência e por conseguinte, para o desenvolvimento da nossa humanidade. Então, biologia, química e biologia são ciências imprescindíveis, certo? Imprescindíveis, são ciências nobres, são ciências importantíssimas, imprescindíveis e belíssimas, tanto do ponto de vista conceitual, quanto do ponto de vista experimental, laboratorial, empírico, fenomenológico. São realmente ciências magníficas, são ciências belíssimas, certamente, sob todos os aspectos. E isso torna os químicos, os biólogos, os engenheiros químicos e todos os demais profissionais que estão intimamente associados à biologia, os profissionais da área da saúde, os biólogos teóricos, os químicos teóricos experimentais, engenheiros, todos os profissionais associados, sim, são profissionais que aí vale destacar aqui nossos profissionais da química e da biologia, da área da saúde e das engenharias associadas à biologia e à química, aqui do nosso Instituto Federal do Pará, campus de Santarém. Profissionais habilitadíssimos, competentíssimos e dotados de excelentes níveis de qualidade técnico-científica, tanto como professores, como técnicos, como pesquisadores. Então, aqui vale ressaltar que o IFPA Campus de Santarém usufrui, desse privilégio de ter associado aqui como servidores, professores e técnicos excelentíssimos profissionais associados à biologia, à química e às áreas correlatas e associadas. Então, nos excelentíssimos livros de química, nós encontramos excelentes, bem fundamentadas, bem ministradas e didáticas apresentações sobre as ligações químicas, sobre as suas correspondentes reações químicas. E é óbvio que lá nesses livros de química, eu repito, nós encontraremos explicações muito bem elaboradas, explicações total, completa e plenamente corretas, completamente corretas. E aqui eu simplesmente, de maneira muito modesta,
e respeitosa, faço essa breve colocação aqui sobre a teoria eletromagnética, certo? O eletromagnetismo clássico e quântico, a mecânica quântica, a mecânica estatística quântica, pois essas teorias, observem que é importante aqui conectar, pois todas as ligações químicas, elas estão, e falo isso embora eu detenha pouquíssimo e reduzido conhecimento sobre física, sobre matemática, sobre estatística, sobre química, mas eu posso falar com base nos grandes teóricos, nos grandes livros, técnicos científicos, nos grandes cientistas de todas dessas áreas de física, matemática, estatística, química e biologia. Posso falar tranquilamente e falar com tranquilidade e modéstia sobre o fato de que todas as ligações químicas, sem qualquer exceção, elas são explicadas de modo mais aprofundado. Observem bem, muito mais aprofundado que no âmbito, no contexto da química, pois nós precisamos compreender que as ligações químicas estão associadas à interação eletromagnética. Então, se nós temos interação eletromagnética, como a interação em última instância, a grande interação que descreve as ligações químicas, e nós sabemos que a interação eletromagnética é estudada pelo eletromagnetismo clássico e pelo eletromagnetismo quântico, então significa que as explicações mais elevadas e mais aprofundadas são, em última instância, dadas pelas teorias associadas à citada e referida interação. Então, mais uma vez, as ligações químicas estão intimamente associadas aos fenômenos, às interações eletromagnéticas. E a pergunta surge: qual é a teoria que explica mais aprofundadamente uma interação eletromagnética lá no contexto da ligação química? É a teoria eletromagnética, seja ela clássica ou seja ela quântica. De modo que nós podemos afirmar que as explicações mais avançadas, repito e reitero, as explicações mais completas possíveis estão no âmbito da física teórica, no âmbito do eletromagnetismo clássico e do eletromagnetismo quântico. Por quê? Porque a ligação química, em última instância, é uma interação, ou seja, está íntima e diretamente relacionada a interações eletromagnéticas, sejam elas elétricas, magnéticas ou eletromagnéticas. Muito bem. Não poderia ser diferente, pois a eletrosfera é composta por elétrons e o elétron é dotado de carga elétrica. E o que descreve a carga elétrica e sua interação com campos eletromagnéticos é o eletromagnetismo. Muito bem. Então, daí é possível, muito respeitosamente, concluir que as reações químicas, nós falamos sobre ligações químicas, mas as reações, e complementando, as reações químicas ocorrem em virtude, eu falo isso muito resumida e superficialmente, é óbvio que a química vai apresentar muito detalhada e apropriadamente essa melhor explicação sobre reação química, mas nós sabemos que as reações químicas, elas ocorrem entre os átomos, entre as moléculas, entre os íons, entre os cristais. Estas reações químicas ocorrem, são diversas reações. Nós temos as reações orgânicas, do tipo orgânicas, e as reações químicas do tipo inorgânicas. Eu falo aqui como leigo, mas nós temos no IFPA profissionais habilitadíssimos para falar sobre reações químicas, e em breve eles serão convidados para ministrar cursos aqui que serão disponibilizados no nosso canal, na plataforma do YouTube. Muito bem. Então, as reações químicas, elas ocorrem em virtude da dinâmica das eletrosferas, entre a eletrosfera do átomo 1, do átomo 2, quando eles estão próximos, ali na iminência do contato, da reação química entre uma molécula e outra, entre uma molécula ionizada, entre um átomo ionizado e outro, tudo mais. Então, a reação química ocorre efetivamente em virtude da dinâmica das ligações químicas. E uma vez que as ligações químicas são explicadas pelo eletromagnetismo, pela mecânica quântica e pela mecânica estatística quântica, então,
por consequência e por conseguinte, as reações químicas também encontram grande respaldo e mais elevada e aprofundada explicação onde? Na física teórica, na matemática, na estatística, em cooperação com essa magnífica ciência chamada química, consegue apresentar para nós todos e para a tecnologia, para as engenharias, excelentes e aprofundadas e amplas explicações sobre reações químicas e ligações químicas. Então aí vale nesse momento, muito introdutoriamente, óbvio que em outros momentos nós estaremos convidando pessoas que realmente entendem sobre o assunto. Eu falo aqui como leigo, como pessoa que tem vontade, que sente a vontade de estudar para entender. Então apenas gerando motivação para mim e para todos vós que estáis ouvindo e assistindo esta aula. Então, muito bem, trataremos sobre esse assunto lá melhor no curso de eletromagnetismo, no curso de mecânica quântica, trataremos oportunamente. Então, muito bem, passando para a próxima página, eu gostaria de falar aqui muito rapidamente, ou agora definitivamente, iniciar a apresentação dos conceitos diretamente ligados à termodinâmica. Então, muito bem, nós falamos, resgatando o primeiro conceito, nós falamos que as equações da mecânica clássica e as equações do eletromagnetismo clássico são invariantes sob transformação de inversão temporal. Na nossa próxima observação vai fazer um importante destaque aqui, informando que a termodinâmica é uma teoria da física, né, das ciências físicas, e teoria esta que apresenta uma assimetria, observe, com letra A no início, assimetria de evolução temporal dos eventos associados a um dado fenômeno. Então, se admitirmos um determinado fenômeno, um determinado processo que ocorra, né, seja ele um processo químico, um processo físico, e voltando à questão da física, a reação química está definida como um processo químico, pois a associação de dois ou mais reagentes gerando um produto. Então, há uma mudança na natureza da matéria, não é, por assim dizer. Então, isso é classificado tecnicamente como um fenômeno químico, um fenômeno que gera uma mudança na natureza, na constituição, na organização de átomos e moléculas. Muito bem. O fenômeno físico, tecnicamente, é aquele fenômeno em que algumas grandezas são alteradas, porém a estrutura atômica molecular não é alterada. Mas, do ponto de vista mais aprofundado, nós sabemos que o fenômeno químico, ou seja, o fenômeno químico associado à reação química, diretamente associado à reação química, ele é também, em última instância, um fenômeno físico. Por que falo assim e falo de forma respeitosa e modesta? Falo porque a reação química ocorre alterando, inclusive, a estrutura, a reorganização, aí ocorre uma reorganização de átomos, gerando novas moléculas e íons e tudo mais, entre outras estruturas. Então, isso ocorre porque isso ocorre devido às ligações químicas, devido a uma interferência termodinâmica, devido à interferência de ondas eletromagnéticas, devido à interferência, qualquer tipo de interferência. Mas essas interferências estão associadas a campos, ou estão associadas a fenômenos ondulatórios, de modo que sempre há matéria, sempre há interação entre matéria e matéria, interação entre energia e matéria, sempre há interação entre um campo e outro campo, entre o campo e a matéria e o campo, sempre há interação entre a matéria e a onda e a onda e a matéria, a onda e o campo. Então, de modo que, em última instância, em última análise, fazendo uma análise ainda mais aprofundada, o fenômeno químico necessariamente não pode deixar de ser analisado em última instância como um fenômeno físico associado ao eletromagnetismo, à interação eletromagnética.
Muito bem, aos processos quânticos que ocorrem durante a reação química. Né? Então, mais uma vez, durante a reação química, ocorrem interações no íntimo da reação química. As interações são eletromagnéticas e elas são quânticas. Então, ora, se elas são eletromagnéticas e quânticas, por que o processo não é físico? Óbvio que o processo é físico em última instância. Muito bem. Então, a termodinâmica ela apresenta uma assimetria de evolução temporal dos eventos associados a um dado fenômeno. Por quê? Porque na termodinâmica, dado um processo de reação química ou um processo ou um outro fenômeno, esse fenômeno ele possui ou nele está, assim, ao longo da história do fenômeno existem diversos eventos. E a termodinâmica faz esse resgate, essa observação importante e imprescindível de que a maior parte dos processos que ocorrem no universo observável, a grande expressiva e significativa porcentagem dos processos que ocorrem, que são realizados no âmbito do nosso universo observável, são processos, são fenômenos cujos eventos ocorrem de modo que não há reversibilidade. Então, esta assimetria está associada à ideia de irreversibilidade. Em outras palavras, quase 100% dos processos são do tipo não reversíveis, ou seja, espontaneamente os processos não ocorrem no sentido inverso, de modo que há uma quebra de simetria ao longo da evolução do processo, durante a evolução temporal da sucessão de eventos que forma o fenômeno, que forma o processo. Então, essa quebra de simetria é denominada de uma assimetria de evolução temporal, indicando que existe essencialmente uma irreversibilidade para a maior parte dos processos, sejam eles reações químicas. Eu não sei aqui afirmar, mas a química que sabe afirmar se existem reações químicas que são do tipo reversíveis. Não sei, a termoquímica é que deve analisar isso. Mas certamente uma grande parte, não sei, certamente a maioria das reações químicas são representam e são efetivamente processos termoquímicos do tipo irreversíveis. E a maior parte dos fenômenos são do tipo irreversíveis, portanto não reversíveis. E então existe aí a ideia de irreversibilidade e a ideia de assimetria de evolução temporal. Essa assimetria de evolução temporal ela não é observada nas equações apresentadas pela mecânica clássica e pelo eletromagnetismo clássico. Então, a termodinâmica é a ciência, a área da ciência capaz de verificar, de notar, de destacar, de tornar evidente, de dar relevo, de dar relevância e importância a esse importante, real e presente fato, a essa realidade presente no nosso universo observável, de que a maior parte, grande parte, uma expressiva parte dos fenômenos e processos que ocorrem são do tipo não reversíveis. Então, eu gostaria de encerrar a aula neste momento, neste tópico em particular, e retomá-la oportunamente. Agradeço a atenção de todos, estaremos retomando a aula oportunamente. Muito obrigado.